Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, com uma honra estarmos aqui fazendo esse estudo. Agradeço de todo o coração a possibilidade, a chance de poder trabalhar um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 3, tá? Então, sempre buscamos uma página de preparo para nosso estudo e hoje eu resolvi buscar do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. É um livro de mensagens muito interessante. Eu abri, acreditem, aleatoriamente e olha a mensagem que saiu para a nossa reflexão de hoje. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal, a dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz do espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa uma libertação. Graças a Deus. Então vamos fazer uma pequena oração para que sejamos abençoados nesse momento de estudo. Senhor Deus, Mestre Jesus, Maria Santíssima, abençoe-nos nesse momento de estudo. Faça com que recebamos as mensagens do Cristo e dos Espíritos da espiritualidade maior, com o nosso coração aberto, com o nosso espírito preparado para florescer essa nova mensagem. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Então, o capítulo que vamos começar estudando hoje, né, é um capítulo bastante pertinente para as reflexões do nosso dia a dia. A princípio, ela vem nos falando, o estudo vem nos falando, né, de partes do Evangelho que a gente pode ler aqui para contextualizar. Né? Eu vou escolher aqui o Evangelho de Lucas, onde ele fala: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. E mais uma partezinha. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, parece que esse pequeno trecho, né, fala de problemas sociais e individuais, né, muito íntimos também, enfrentados por todos nós nesse momento. Né? Então, vem nos falar de situações muito atuais e pelas quais pensamos e passamos todos os dias. Né? Estamos num momento de transição planetária e parece que nesse momento esses sofrimentos, essas pequenas reflexões, esses pequenos embates do dia a dia são cada vez mais frequentes e mais evidentes. Né? E aí pensamos, como podemos ser bem-aventurados porque sofremos, porque estamos aflitos, né? Se formos pensar o que seria a aflição seria tudo isso, seria o choro, seria a dor, seria a fome, seria a doença, seria a desigualdade, seria a injustiça. Tudo isso são aflições pelas quais
passamos e viemos passando ao longo da nossa evolução aqui no planeta, né? E parece que isso cada vez fica mais evidente se olharmos para os nossos dias atuais, né? Então, pensando como podemos ser bem-aventurados porque sofremos. E aí, isso nos traz uma reflexão a respeito do que é a dor, né? Qual o papel da dor na nossa vida? A dor é impossível, vamos dizer que seja impossível ou quase impossível crescermos sem que sejamos intimados pela dor em algum momento. Então, podemos dizer que nós nos acostumamos a uma determinada situação na vida, buscamos isso porque o nosso corpo, a nossa natureza, aliás, a natureza, ela busca a economia de energia e o nosso corpo não é diferente, o nosso cérebro não é diferente. Nós buscamos a economia da nossa energia e então nós buscamos um lugar em que nós estamos já acostumados, um lugar tranquilo, um lugar calmo, as mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos hábitos, né? Algo que sabemos ser seguro, sem dor e sem problemas. Só que, de vez em quando, vem uma situação da vida qualquer e nos empurra para fora daquela situação de conforto em que estamos ali acostumados e somos empurrados para fora dela, geralmente de uma maneira onde não estamos preparados, né? E é nessa hora que nós sofremos, porque somos tirados do que nós conhecemos como como seguro, né? E aí então essa é a hora do sofrimento e da dor, né? Então passamos por momentos de dificuldade financeira, perdemos o nosso trabalho, a nossa fonte de renda, somos assolados pelo medo, né? Passamos por situações de perda de familiares, perda de entes queridos, temos medo de nossa própria integridade física e emocional também ir embora. E tudo isso nos tira da nossa zona de conforto e nos traz o medo e a aflição, né? Então, por que seríamos bem-aventurados por passarmos por isso? Então, a princípio, né, o que nos traz Leon Denis a respeito da dor, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu gosto muito, né, ele nos traz algo bastante interessante e intrigante a princípio, né, quando ele fala que a dor é necessária para que alcancemos algo de mais sublime na nossa vida. Então, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, né, só para contextualizar. Ora, os gozos, os prazeres e a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar os limites, acanhar nossa vida e o nosso coração. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro, vagamente a princípio, mas que a cada vez se tornará mais distinto à medida que as nossas vistas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. Então, a dor seria esse grande instrumento divino que nós teríamos à nossa disposição para entrarmos num momento de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento de uma vida mais sublime, de uma vida mais profunda,
né, de ideias mais profundas que não estariam na superficialidade do mundo da materialidade, do mundo que conhecemos dos prazeres carnais, dos prazeres, dos gozos materiais, da riqueza, enfim. Então, a dor seria esse grande instrumento divino. E é através dela que nós conhecemos também as nossas potencialidades, né? Quantas vezes nós mesmos não dissemos no passado que seríamos incapazes de passar por determinada situação de dor, né? Que não teríamos essa capacidade e que diante dessa dor a gente se percebe capaz, forte, né? Corajoso, perseverante. E é isso que ela vem também nos mostrar. São as nossas potencialidades escondidas dentro daquela sementinha que somos cada um de nós, né? Uma semente que está prestes a desabrochar e que a dor seria um fator estimulante desse desabrochar, um fator importante, né? E aí, nesse capítulo, então, do Evangelho, ele vem nos mostrar a importância de conhecermos a dor como esse instrumento divino, né? E como pensar nisso no auge da dor? Ter conhecimento de que existe uma vida futura nos ajuda bastante na perseverança, em perseverar naquela situação, né, em tentar superar aquela dor ou até se conformar com ela, mas muitas vezes não nos ajuda a entender porque nós sofremos, parecemos sofrer mais do que outras pessoas, né? Ou quando olhamos para as nossas desigualdades sociais, né, nos perguntamos por que sofrem uns mais do que outros, por que certas pessoas sofrem privações até de alimento, enquanto que outras têm alimento que jogam fora e que não valorizam. E isso nos faz pensar. Mas, para quem não tem um entendimento de que existe uma vida futura, esse pensamento pode até levar com que a pessoa pense que não exista Deus, né? Que não exista justiça, que leve até para o ateísmo, porque tem muitas pessoas que se utilizam desse pensamento como argumento para justificar o ateísmo. E aí, como pode, né, existir um Deus tão justo e tão bondoso que permite que essas pessoas passem por isso de uma forma tão desigual? Não deixa de ser um pensamento bastante humanitário, mas que precisa de algum fator de entendimento para essa aparente injustiça. E é aí que o Espiritismo vem nos trazer, né, essa visão de que existe algo além, de que não é só a visão da vida futura, mas que pode existir a possibilidade de uma reencarnação, de uma volta aqui nesse mesmo lugar, para que a gente faça alguns resgates através da nossa dor, para que a gente se redima de algumas faltas do passado através da dor que vamos sofrer. Então, é muito interessante, eu gosto muito da história do livro de Jó, né? Nem sei se todos conhecem, mas é um livro que há muitos anos me chama a atenção, desde a minha adolescência, e Jó vem representar, a história de Jó vem representar exatamente esses questionamentos a respeito do porquê o justo sofre. Porque aos olhos de Deus, Jó era um servo perfeito, era um servo obediente, bom de coração, sábio, consciente dos seus deveres, né? E mesmo assim passou por todas as privações, passou por doença, perdeu todos os seus bens, perdeu seus familiares, seus filhos e passou por uma dor imensa e inenarrável, né? E existe em determinado momento do livro de Jó, ele faz um questionamento no auge do seu sofrimento, ele pede para que Deus tire sua vida, né? E que o deixe descansar. E aí, nesse momento do livro, ele pergunta,
ele questiona, né? Se depois daqui, se depois da morte nada existe, se depois da morte o meu corpo vai ser comido pela terra, né? Qual o sentido desse sofrimento? Né? O que é que eu teria feito nessa terra para que eu passasse por tudo isso? E pede para que Deus mostre a ele aonde é que ele errou, para que ele pelo menos morra com consciência do que ele possa ter errado. E aí, já nesse princípio, isso faz parte do Antigo Testamento, né, do Velho Testamento, já nesse momento, então, existe esse questionamento de que não faz muito sentido não haver uma continuidade ou não haver uma explicação para o sofrimento daqueles que são bons, e enquanto que os maus estariam gozando de todas as benesses da vida material, né? Então, Kardec traz então, junto à codificação, através da codificação, junto à espiritualidade maior, a ideia da nossa reencarnação, da possibilidade de voltarmos à Terra para resgatarmos alguns males feitos em outra época, e muitas vezes estaríamos então sofrendo a nossa própria herança deixada por nós mesmos nesse momento e em outras eras, né? E aí isso nos faz pensar também a respeito do nosso momento atual, né? De que forma nós estamos hoje vivenciando as nossas dores? De que forma nós estamos olhando para elas hoje e pensando em algum instrumento que possa nos trazer benefícios, que possa nos trazer aprendizados? O que é que eu preciso aprender com tudo que eu estou vivendo hoje, né? E isso fica tão difícil, cada vez mais difícil a gente perceber, porque parece que existe um véu na frente de nossas vistas que não nos deixa ver aonde é que precisamos crescer. E aí a dor vem e nos encaminha para aquele lugar de crescimento. Então, de uma certa forma, quando entramos em contato com a dor, nós entramos em contato com a nossa humanidade. Nós percebemos através dela que somos todos humanos, que somos todos frágeis, que não importa em que lugar da sociedade nós estejamos, estaremos sempre suscetíveis a momentos de dor e momentos de sofrimento. E é justamente nesse momento que também entramos em contato, não só conosco, com o nosso íntimo, mas com o próximo, né? Porque no momento em que sentimos a dor, nós também conseguimos sentir a dor do outro através da empatia. E isso é um dado muito importante, porque isso nos torna humildes, né? Então a dor, de alguma certa forma, ela vem quebrar com o nosso orgulho e até com o nosso egoísmo, vem nos tocar no nosso orgulho e no nosso egoísmo e fazer que a gente entre em contato com também o nosso próximo e que de alguma forma a gente dê a mão, né? Nós, através do sofrimento, a humanidade sente mais o ímpeto de dar a mão para o próximo, né? Para que, de uma certa forma, a gente compartilhe a nossa humanidade nesse momento de sofrimento. E é muito importante que, para algumas, principalmente para alguns padecimentos emocionais, a visão de futuro, a visão de que nós não estamos somente nesse tempo, mas que nós fazemos parte, que a nossa vida faz parte de uma timeline, né? Que a nossa timeline é eterna. Essa visão é extremamente importante para que uma pessoa consiga persistência e consiga mobilizar a sua vontade diante de um padecimento emocional, como a depressão, por exemplo, como as ideações suicidas, né? Muitas pessoas,
quando pensam na questão do suicídio, elas entendem que aquele sofrimento pelo qual estão passando nunca vai sumir, que aquele momento vai se eternizar, aquele momento de dor vai se eternizar, né? E não é dessa forma que acontece. Sabemos que tudo passa. Essa já foi a mensagem deixada por nossa Mãe Maria, né? Maria Santíssima, e essa é a maior das lições. Tudo passa. E todas aquelas vicissitudes, todos aqueles problemas que passamos na Terra, na verdade, são resquícios de nossas próprias ações. No momento em que entendemos isso, se torna mais fácil contornar ou superar esse obstáculo da dor e do sofrimento, né? Nos faz, conforme o livro Minutos de Sabedoria nos orienta, nos faz aceitar a dor para que consigamos, através dela, tirar o nosso ensinamento. É o momento em que precisamos sentir de fato. Bom, espero que eu tenha conseguido passar a minha ideia, que a gente consiga, através desse estudo e dessas reflexões, pensar um pouquinho mais a respeito dessa questão que nos permeia no nosso dia a dia, né? Que nos pega desprevenidos muitas vezes, e tirar alguma lição importante para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.